Padre Jaime nasceu no dia 25 de dezembro de 1920 na Holanda. Entrou para o seminário em 1935 e foi ordenado sacerdote em 1947. Chegou ao Brasil em 1953. Era o último padre holandês da província redentorista do Rio de Janeiro, fundada pelos holandeses. Eu era noviço em Juiz de Fora, na Igreja da Glória, quando chegou o Padre Jaime, no mês de fevereiro de 1953. Ele tinha terminado um curso em Roma de Teologia Moral, na Faculdade dos Dominicanos Angélicos, passou um período na Bélgica e veio para cá. Juntamente com ele veio o Padre Francisco Xavier e 5 seminaristas que iam começar o curso de Teologia na Floresta. Desde que o Padre Jaime chegou, ele começou a aprendizagem da língua. Ele teve mais facilidade porque já conhecia a língua italiana. Lá em Roma ele falava. Então a dificuldade não foi tão grande. Aprendeu com bastante esmero. O Padre Michelotto, que era o padre brasileiro, mas tinha estudado na Holanda, conhecia bem a língua holandesa, foi professor dele. Logo se interessou pela parte social, dada a sensibilidade dele pelo mundo social. Fui convidada para falar um pouquinho sobre a história do ambulatório Nossa Senhora da Glória, como é mais conhecido, fundado pelo nosso saudoso Padre Jaime Snook. As informações que nós temos hoje, eu especificamente, que estou trabalhando no ambulatório há mais ou menos 3 anos, vem dos nossos documentos históricos que estão arquivados na instituição e das histórias que nós ouvimos contar. Eu tenho em posse aqui um rascunho da primeira ata, onde diz que a fundação em 4/10 de 1953. Aí fala: assinaram a ata de fundação o reverendíssimo Padre Jaime Snook, seu idealizador e fundador, bem como todos os sócios considerados fundadores. Bom, nesses 60 anos, desde o início da fundação, né, a idealização, nesse rascunho de ata, a gente percebe muito claramente as intenções dos fundadores, né? Eles especificam aqui, ainda nesse rascunho, o interesse de que houvesse nessa instituição assistência médica, assistência farmacêutica, assistência dentária, assistência alimentar, assistência indumentária, no caso vestuário, assistência educativa, assistência jurídica, assistência religioso-moral e assistência psicológica. Bom, de todos esses projetos que foram idealizados, hoje oferecemos assistência médica, temos ainda os 2 consultórios de odontologia, temos psicólogos, fonoaudiólogo, nutricionista, tem um projeto para idosos, né, que volta a atenção para eles, temos yoga, temos oficinas, hoje tem informática, corte e costura, artesanato, temos curso básico de língua portuguesa. Acho que esse era o sonho, esse era o ideal dos seus fundadores, de Padre Jaime Snook, que eu acho que onde quer que esteja, agora com certeza está intercedendo pelo nosso trabalho, acompanhando o nosso trabalho e pedindo sempre a Deus por nós. Juntamente com as Irmãs Missionárias de Jesus Crucificado, criou a Faculdade de Serviço Social da Universidade Federal de Juiz de Fora no ano de 1958. Eu acho que o Padre Jaime foi fundamental aqui para a faculdade, na medida em que, primeiro, ele foi um dos grandes articuladores e mentores da criação da Faculdade de Serviço Social, junto com as irmãs aqui que atuavam em Juiz de Fora.
isso nos idos de 1958. Então ele conseguiu articular a fundação dessa faculdade. Eu tenho dito que só por esse fato ele já merecia da gente toda a homenagem, toda a deferência possível. Mas Padre Jaime foi mais que isso, né? Padre Jaime, ele deixa um legado nessa faculdade, que é o legado de um lutador, de um combatente pelos direitos humanos. E nesse sentido, a faculdade nasce com essa concepção de ser uma faculdade para formar assistentes sociais preocupados com a justiça social, preocupados com a ampliação de direitos. Isso está presente na formulação e na construção dessa instituição e também estava presente na ação concreta política do Padre Jaime, que foi fundamental, inclusive, no período mais obscuro da ditadura, dos anos 60, ele foi fundamental para preservar a vida de estudantes e professores dessa faculdade. E Padre Jaime se posicionou dessa forma, contribuiu nesse sentido para grandes nomes do serviço social pudessem estar vivos hoje, e esses nomes estão aí contribuindo fortemente na formação de pesquisadores, de novos profissionais até hoje. Então, sem dúvida nenhuma, a ação do Padre Jaime, ela extrapolou a mera criação da instituição. Ele foi fundamental porque ele preservou a vida de intelectuais que hoje são brilhantes, ex-alunos e ex-professores que se transformaram em intelectuais hoje importantíssimos para o serviço social. Foi ele quem trouxe o debate para a implementação do curso de serviço social aqui em Juiz de Fora. Além disso, ele também apoiou os alunos que questionaram o currículo do curso para a implementação de serviço social voltado para a realidade social e para a justiça. Outra ação importante do Padre Jaime, que era um defensor da vida e dos direitos humanos, foi a defesa dos alunos e dos professores aqui da faculdade que foram perseguidos pelos órgãos repressivos durante a ditadura. É por tudo isso que o diretório acadêmico recebe o nome do Padre Jaime, né, como uma forma de homenageá-lo por toda a sua trajetória, que foi importante não só para o diretório acadêmico, como também para a faculdade e para a cidade de Juiz de Fora. Destacou-se ainda por organizar um dos mais importantes acervos bibliográficos no campo das ciências humanas e sociais do país, a Biblioteca Redentorista. Um dos grandes legados que Padre Jaime Snuck deixou para a província do Rio, para a Congregação Redentorista, é a biblioteca que hoje tem seu nome, situada em Juiz de Fora, Minas Gerais. A biblioteca tem um percurso interessante, que ela servia para os estudos na época que os seminários eram em prédios maiores, Congonhas, Floresta. Então, na década de 70, terminando esses grandes centros de formação, os livros foram destinados a um centro menor, em Juiz de Fora, e Padre Jaime coordenou para que esses livros fossem disponibilizados ao acesso de estudantes da universidade, seminaristas, ao acesso ao público da cidade de Juiz de Fora e região. Então, na década de 70, esse material foi destinado a Juiz de Fora. Na década de 80, iniciou um centro, uma pequena construção bonita, bem feita, que começou então a ser visitada pelos estudantes, pelo público da cidade. Depois, mais para frente, cresceu o acervo. Eu me lembro, o Padre Jaime escreveu que quando essa primeira fase da biblioteca aqui em Juiz de Fora
ela possuía 25 mil exemplares, ela cresceu, hoje tem mais de 70 mil unidades, mais de 70 mil livros, além dos 6 mil periódicos. Então a congregação, a província, fez uma grande reforma e inaugurou em 2008 a atual Biblioteca Redentorista Padre Jaime Snook. Ela tem uma importância no campo acadêmico, ela é aberta ao público e nós estamos sempre atualizando com qualidade, tratando dos livros. Várias bibliotecas da província, das casas da província do Rio, têm destinado aqui a esse centro seus livros, suas obras mais importantes. E hoje também temos um grande acervo de obras raras, que é, por assim dizer, a grande preciosidade desta biblioteca. Além da atualização constante que nós fazemos no campo das ciências humanas, no campo da teologia, filosofia, psicologia, atendendo públicos como alunos de ciência da religião e tantos outros departamentos. Por isso, nossa gratidão, nossa alegria em continuar essa grande herança que teve como o nome aí que responsável por esse acervo, por esse patrimônio, Padre Jaime Snook, a quem nós dirigimos uma memória sempre agradecida por ter se empenhado nesse campo intelectual, acadêmico, desse amor aos livros. Quando ele foi perguntado por que tantos livros, ele resumiu assim: porque faz parte da espiritualidade redentorista, da tradição afonciana, o estudo, a pesquisa e o amor, por isso, aos livros. Pensando o Padre Jaime confrade, eu primeiro conheci como professor aqui no Seminário Maior da Floresta. Um professor que trouxe, nas introduções que ele fazia para os grandes temas da moral, uma reflexão que era plena e cheia de novidades. Ele era novo, recém-chegado, e vai tomando contato com os jovens confrades, seus alunos, e vai publicando caminhos e abrindo horizontes. O contato maior era contato com o professor. Posteriormente, depois de eu mesmo ter entrado na vida da província, a partir da formação, nós vamos sofrer a grande crise. Ele está no epicentro dessa crise, porque ele residia aqui no Seminário Maior. Ele verá e sofrerá muito com a perda dos seus confrades, que vão deixar o ministério e partir para outra experiência. A partir desse momento, minha relação com ele cresce, porque ele fica, eu também fico, e nós ficamos juntos, buscando caminhos, encontrando fórmulas, esbarrando com interpelações recíprocas sem muita resposta. Mas o que emerge nesse momento, de todo esse ponto doloroso da nossa história, é o universo da esperança que vivia dentro dele. Haveremos de achar caminhos suficientes. E foram muitas as lutas para, ao formar a primeira comunidade vocacional para os alunos daquele tempo, que se chamava do primeiro grau, segundo grau, terceiro grau após o ginásio, como pré-universitários, essa parte comigo, e ele ficando com os que passavam para o uso da filosofia. Há toda uma história a se recordar aí de elementos, há toda uma busca, há toda uma acolhida dos confrontos que foram muitos e necessários nesse tempo. Eu guardo dele
preciosas recordações, preciosas trocas de informação, de cuidado, e sempre apoiando as buscas que ele mesmo profissionalmente fazia. Há muito que agradecer, há muito que louvar e, sobretudo, a capacidade de argumentar dialogalmente quando não concordava com as coisas e, às vezes, resistir do que ele achava que tinha que ser daquele outro jeito. Mas nunca pôs obstáculos maiores às mudanças necessárias que fomos conduzindo. No dia 29 de setembro de 2013, aos 92 anos, Padre Jaime Snook nos deixou. O corpo foi velado na igreja de Nossa Senhora da Glória, em Juiz de Fora, Minas Gerais. No dia 30, também na Igreja da Glória, aconteceu a missa de exéquias. O sepultamento aconteceu no cemitério redentorista. Recomendemos, pois, ao Senhor este nosso irmão, para que ele o receba em sua paz e lhe conceda a ressurreição do corpo no último dia.